O filme A Filha Perdida se passa numa bela paisagem da Grécia, onde uma professora universitária já madura, mãe de duas filhas já adultas, em seu período de férias, através de uma série de experiências que ela tem durante estas férias, ela recobra várias memórias da vida que ela teve, mas principalmente em relação a decisões que tomou em relação às suas filhas. Suas duas filhas, já adultas hoje, mantêm um relacionamento com a mãe. Porém, tanto Leda, que é esta professora universitária, quanto seu marido estavam em início de carreira nas suas vidas profissionais. E, em função disso, cada um estava ocupado com aquelas questões que eles consideravam, na época, importantes para a vida deles. Assim, muitas vezes, a mãe, Leda, se sentia sobrecarregada com o trabalho das duas filhas. Filho dá trabalho. Filho requer atenção. Filho acha que você só tem ele para ver na vida. Comentários à parte sobre a questão dos filhos, o filme retrata a vida em flashes que ela tinha com seu marido e seu início de carreira também. Ela estava fazendo o doutorado para se tornar uma professora universitária. E nesse caminho, ela se sentia muito sozinha e sem oportunidade de ter experiências além da maternidade. Mas ela escreveu um livro e foi convidada por seu professor para fazer uma palestra. E aí o filme se desenrola com essas memórias dela quando ela, no momento da sua vida, se divorcia e entrega a guarda de suas filhas para o pai. E pelo que parece no filme, ela não se perdoa por isso, ou tem vários questionamentos. Nada se pode afirmar porque cada caso é um caso e cada pessoa que vai assistir o filme fará reflexões diferentes. Mas eu vim aqui para que a gente possa desmistificar um pouco o papel da maternidade. Por quê? Vejo muitas mulheres que se questionam hoje se querem ou não ser mães. Primeiro que existem várias formas de você ser mãe. Você não tem que necessariamente gerar e ter um filho. Você tem opções, você tem alternativas. Mas vamos falar da maternidade tradicional, que é aquela em que ou você gera e tem um filho, ou aquela que você adota uma criança e ele é seu filho também. Então, essa decisão é uma decisão que não tem retorno. Uma vez você sendo mãe, você sempre será mãe. Você pode optar por não criar seus filhos, por entregar a guarda ao pai, mas sempre você será mãe. E temos um fator social que cobra da mãe uma determinada postura, uma determinada atitude em relação aos seus filhos. Se é certa ou se é errada, não estou aqui fazendo juízo de valor, apenas refletindo sobre quando se decide ser mãe. Quando se decide ser mãe, estamos escolhendo um caminho. E esses caminhos, quando decidimos, seja ele qual for, não tem volta.
Você pode ir fazer contornos, você pode mudar o seu caminho, mas retornar lá no início e fazer de novo, não tem como. Hoje, a mulher tem muito mais opções. Nós ainda vivemos numa sociedade que tem conceitos muito limitados acerca da maternidade, que tem conceitos muito limitados em relação à responsabilidade da mulher pelos filhos. Quando um casal decide ter filhos, a responsabilidade é do casal, não é só da mulher. Isso precisa ficar muito claro e consciente para as pessoas. Porque antigamente a mulher não tinha uma vida além do lar. De maneira geral, não trabalhava fora. Então ficava com os cuidados da casa e dos filhos. Por exemplo, eu fui criada assim. Minha mãe criou os filhos. Mas eu não criei tão diretamente assim meus filhos, embora fosse responsável por eles. A mulher tem uma vida fora da maternidade. Ela tem uma vida de trabalho, uma vida social. Ela pode ter momentos de prazer, de diversão, de liberdade, sem associar isso à culpa, porque a culpa que a mãe sente por estar se distraindo ou estar exercendo o seu direito individual de ter seus momentos para si mesma é uma questão de imposição social. Então, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos alertar as pessoas que estão primeiro ao nosso redor e depois ampliando isso para que essa mentalidade, essa consciência se modifique. É muito importante que uma mulher possa optar: eu quero ser mãe ou eu não quero ser mãe. E sem que isso seja julgado. É uma opção. Esse mesmo julgamento não existe para o homem. Nunca vi ninguém falando: aquele homem decidiu não ser pai. E fazer algum comentário mais em termos de juízo de valor. Então, o ser humano, se ele é masculino ou feminino, ou o que quer que seja, ele tem que ter as mesmas opções, os mesmos direitos. Todos nós somos iguais. Ainda temos a visão da mãe como responsável pelos filhos, porque, de maneira geral, ela gesta esse filho. E fica muito aparente ali na sua barriguinha que tem um ser se desenvolvendo. E que ela, obrigatoriamente, teria que ser responsável o resto da sua vida por aquele ser. Responsável, sim, em alguns aspectos. Mas essa não deve ser uma decisão onde a responsabilidade caiba única e exclusivamente à mulher. Um filho necessariamente tem um pai e uma mãe. Então, essas atribuições da maternidade e paternidade, elas devem ser partilhadas. E a mulher pode optar por não querer ser mãe. Porque quando existe a opção de ser mãe, ela sabe que em alguns momentos ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não colocar essa responsabilidade no filho. A responsabilidade é dela, a opção foi dela. Então eu vejo às vezes
muitas mulheres falando: ah, eu larguei tudo pelo meu filho. Pelo meu filho, não. Eu posso ter dispensado algumas coisas, abrir mão de outras coisas, porque eu decidi ser mãe. E aí eu tenho esta responsabilidade, sabendo que esse caminho da maternidade é um caminho que não tem volta. Como eu disse no início, podemos fazer desvios, ter caminhos alternativos, algumas coisas, mas sempre seremos mãe. Então, você que está nessa decisão, nesse momento de reflexão sobre a maternidade, esse filme, diante de 3 personagens, ele mostra as diferentes possibilidades. Leda, que é uma mãe de 2 filhas e que entrega a guarda das filhas para o pai. Nina, que tem uma filha e se vê sobrecarregada porque o pai não dá muita atenção, está envolvido em outros afazeres, em outras coisas. E Khalili, que esperou 8 anos desde o seu casamento para se tornar mãe. Então são 3 visões diferentes. E assim, cada mãe tem uma visão diferente, porque cada mãe tem uma experiência diferente. Mas toda mãe, ao decidir ser mãe, sabe que terá responsabilidades e que cuidar de filhos não é um plano certo. Temos muitas surpresas no meio do caminho. Mas no meu caso, apesar de ter tido muitas surpresas, foi um caminho bom e que eu optei por ser mãe. Então, sempre faça aquilo que o seu coração pedir, mandar, decidir. Não o que as outras pessoas vão pensar ou falar. Essa não é a melhor base para uma decisão desse porte. E eu acredito fielmente que o seu coração não falha. E se você decidir com o coração ser mãe, apesar dos desafios, apesar das surpresas, quando você olhar para trás, você vai gostar de ter tido esse caminho. Mas se você optar também por não ser mãe, você vai olhar para trás e você também vai gostar do seu caminho. Porque você optou por aquilo que você essencialmente queria. Foi a sua decisão. Então, o coração é o nosso melhor juiz, sabendo que uma decisão ou outra terá consequências. Mas estamos sempre preparados para as melhores consequências. E as outras consequências, a gente vai se preparando no caminho, porque são surpresas. Ninguém tem nenhum elemento na mão que possa assegurar que será desta ou daquela forma. Não. Então, decida com seu coração e aguarde pelas surpresas, porque certamente elas virão. Se você quer saber mais um pouco sobre a maternidade, até um pouco da minha experiência como mãe, eu escrevi um e-book. Ele está disponível inteiramente gratuito. É só você clicar no link aqui embaixo deste vídeo e você terá acesso a ele. É um e-book que tem como objetivo desmistificar um pouco dessa visão da mãe, essa visão romanceada, mas que na realidade é bem diferente. Aproveite e curta a leitura. E se você não viu o vídeo, o filme, A Filha Perdida, veja.
e tire suas próprias conclusões e faça suas reflexões. Muito obrigada por você estar assistindo a este vídeo no meu canal. Até a próxima!